Boa noite, igreja, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para iniciar mais um culto. Quero pedir aos irmãos que estejam atentos ao nosso grupo. Nós estamos passando ali as mensagens, foi passadas as atividades para as crianças, né? No mês de aniversário, na semana de aniversário, nós estaremos passando vídeos de comemoração do aniversário. Pedimos aos irmãos que repassem com urgência ao presbítero Daniel ou a mim fotos de momentos históricos da igreja, de momentos de comunhão. O presbítero Daniel se dispôs a fazer um vídeo comemorativo. Precisamos desse material com urgência. Agradecemos aos professores das crianças que produziram material para as crianças nessa semana. Estarão trabalhando também com a produção para o culto de Natal. E convidamos os irmãos também para o sábado, dia 28, o culto presencial, aqui, culto de adoração a Deus e ações de graças pelo aniversário da nossa igreja. O culto esse também será transmitido online para que as igrejas possam acompanhar online. Tendo esses os nossos avisos, quero convidar os irmãos então a iniciar o nosso culto. Oremos. Pai Santo, amado e poderoso, louvado, exaltado e glorificado seja o Teu nome, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho e Senhor nosso. Pedimos a Deus nesse instante que o Senhor nos direcione com a porção da Tua palavra, nos oriente, nos ensine, nos capacite, nos exorte, nos instrua, nos restaure, Deus. E te pedimos, ó Deus, que todos os atos desse culto, Teu Santo Espírito nos conduza, que o Senhor seja presente em todos os atos desse culto. Direciona, Deus, as nossas orações, direciona, Deus, a leitura da Tua palavra, o cantar dos nossos lábios. Que tudo que nós façamos aqui, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu nome e adoração do Teu nome. Assim nós te pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém. Vamos leamos o Salmo 149. Abra a tua Bíblia, Salmo 149. Palavra do nosso Deus registrada, então, lá no Salmo 149, diz assim: Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exulte no seu Rei os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flauta, cantem salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo. Esse é o desejo do nosso coração, sempre cantar ao Senhor um cântico que lhe seja agradável, um cântico que seja de exaltação ao seu nome. Então eu quero convidá-los a cantar um hino do Inário Novo Cântico, que é o hino de número 79, Glória ao Salvador. Chegada à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, ele atendeu logo o meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou. Dos meus grilhões ele me livrou. Glória ao Salvador. Cantemos o hino de número 79 do Inário Novo Cântico. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor,
glória ao Salvador. Amados irmãos, agora eu quero te convidar a abrir mais uma vez o livro dos Salmos, um salmo muito conhecido nosso, que guardamos no nosso coração, o Salmo 32, que diz para nós, o Salmo 32, Salmo de Davi, um salmo que diz que a bem-aventurança do Senhor está no seu perdão, né? Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, eu quero orar nesse instante, oração de confissão de pecados, oração de contrição, colocando diante de Deus aquilo que o nosso coração tem recebido do Espírito Santo, que devemos confessar ao Senhor, sabendo que Ele é fiel e justo, que Ele nos perdoa, que Ele nos lava, que pecados confessados são pecados perdoados. E após, então, nós orarmos uma oração de contrição, nós vamos cantar o hino de número 71 do Inário Novo Cântico. Então oremos confessando ao Senhor. Pai Santo, amado e poderoso, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor nosso, nos achegamos à Tua Santa Presença e confessamos, ó Deus, que somos pecadores. Ó Deus, confessamos que carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua compaixão e do Teu perdão todos os dias da nossa vida. Pai, tudo aquilo que fizemos contra Ti, Deus, nessa semana, nesse dia, ó Deus, aquilo que pensamos, aquilo que imaginamos, aquilo que julgamos, aquilo que tivemos um preconceito de julgamento, o que falamos, que ouvimos, que vemos, ó Deus, aquilo que nós fizemos ou que deixamos de fazer, que produziu em nós pecado, que foi, ó Deus, ofensa para contigo, ó Deus, que transgrediu as Tuas santas e sagradas Escrituras, nossas quedas, nossos tropeços, nossos erros, ó Deus, nossos pecados. Confessamos ao Senhor e te pedimos, ó Pai, que o Senhor seja gracioso para conosco, misericordioso para conosco, perdoe os nossos pecados, nos lave de toda a nossa iniquidade, de toda a nossa imundície, perdoe as nossas faltas, os nossos erros, os nossos pecados, e nos conduza à paz contigo em Cristo Jesus. Pai, lava-nos, purifica-nos e santifica-nos no sangue bendito do Teu Filho Jesus Cristo, pois confessamos os nossos pecados e pedimos perdão, em nome e por amor de Cristo Jesus, o Teu Filho, Senhor da Igreja, nosso Senhor e Salvador, com perdão dos nossos pecados. Amém. Cantemos, irmãos, o hino de número 71 do Inário Novo Cântico. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos Teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por Ti, e firme em Teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Irmãos, ainda com o livro dos Salmos, Salmo 66, você que está com a sua Bíblia aberta, você que está manuseando o texto sagrado, Salmo 66, eu quero te convidar a ler o verso 20 do Salmo 66.
Lembrando que nós temos esse momento, nosso culto, que é momento de intercessão. Eu quero pedir aos irmãos que estejam intercedendo pela vida da irmã Iraci, que nessa semana perdeu o presbítero Onésimo, né? Que o Senhor aprove ao Senhor recolher o seu servo, recolher o seu filho, recolher aquele que professou a fé em Cristo Jesus. Queremos pedir que os irmãos estejam intercedendo pela irmã Iraci, visitando-a, também estando presente na vida dela, porque ela carece muito do nosso cuidado agora. E intercedendo a Deus para que Deus console e conforte com o seu Santo Espírito. A palavra de Deus lá no Salmo 20, Salmo 66, verso 20, diz para nós: Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem a parte de mim sua graça. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem a parte de mim sua graça. Intercedamos pela vida da Iraci, também pela vida da Sônia, pela vida da Vladirene, pela vida do pai da Marta, pela vida, da Marta não, da Madalena, pela vida do pai da Madalena, pela vida do pai da nossa irmã Sandra, pelos idosos da nossa igreja, irmã Conceição, irmã Leondina, a irmã Iremar, irmão Ezequiel, irmã Lourdes, irmã Luzia, também pelas famílias, crianças, adolescentes, nossa escola dominical, também nossos departamentos, nosso aniversário da nossa igreja, nosso sino, presbitério, o Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, Casa Esperança, todos, ó Deus, a quem nós temos dedicado nossas orações, vamos continuar também fazendo neste domingo, nesse culto que nós prestamos a Deus. Oremos. Pai Santo e Poderoso, louvado, exaltado, glorificado seja o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, colocamos todos esses motivos de oração que mencionamos diante do Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor realmente seja gracioso, como disse a Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor não nos rejeite a oração, que o Senhor não nos aparte de nós a Tua graça, ó Deus. Que o Senhor seja presente nas nossas lutas, nas nossas tribulações, nas nossas angústias, nas nossas dores, nas nossas perdas. Pai, abençoa de maneira especial, ó Deus, os idosos da nossa igreja, também a irmã Iraci, ó Deus, consola com Teu Santo Espírito, traz o consolo, o conforto, a consolação do Teu Santo Espírito. Ó Deus, toma nas Tuas mãos, cuida, guarda, protege, livra do mal, Pai. Em nome de Jesus te pedimos também, ó Deus, que o Senhor venha abençoar o pai da Sandra, o pai da Madalena, a Sônia, ó Deus, a Vladirene, que estão lutando contra enfermidades, ó Pai. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu cuidado, ó Deus, e o Teu amor recaia sobre eles. Abençoa os idosos, abençoa os departamentos da nossa igreja, abençoa nossa escola dominical, nosso conselho, nossa junta diaconal. Abençoa também, ó Deus, supre suas necessidades do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, nossa Casa Esperança, nossos irmãos e igrejas do Sínodo de Curitiba, do Presbitério Parque Iguaçu, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor nosso, nós consagramos ao Senhor todos os nossos pedidos de oração e pedimos, ó Deus, que o Senhor seja gracioso em nos atender, não conforme a nossa vontade, Deus, mas conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, que é muito maior, muito mais perfeita, ó Deus, do que aquilo que nós pensamos, sonhamos e imaginamos, ó Pai. Assim fica conosco, ó Deus, e responde às nossas orações conforme a Tua vontade soberana. Pois oramos ao Senhor em nome de Jesus, o Teu Filho e nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Vamos para prosseguir em espírito de gratidão a Deus. Eu sei que todos nós temos motivos de louvar, de bendizer e de adorar a Deus, ter motivos de gratidão a Deus também, né? Eu quero nesse momento te convidar a cantar o hino de número 55 do Inário Novo Cântico. Hino 55, após o hino 55 nós teremos o nosso momento de ministração da palavra de Deus. Então estarei orando mais uma vez pela palavra e também gratidão pela vida dos irmãos, pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Então cantemos o hino número 55 do Inário Novo Cântico. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor.
sua compaixão, fartura concedendo com dadivosa mão. Trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu, e as almas da colheita por quem Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e assim em vossa vida dai graças ao Senhor. Nós vamos orar em gratidão a Deus, como nós já cantamos, pela provisão, pelo amor, pela graça, pela misericórdia, e também pedindo a Deus que nos abençoe com essa porção da sua palavra. Antes de orarmos, já te convido a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 27 até o verso 30. Marcos 8, 27 e 30. Oremos. Pai amado, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, queremos render gratos louvores ao Senhor, te agradecer, ó Deus, por toda a tua provisão, teu amor, tua graça, tua misericórdia, o teu perdão derramado sobre nós, ó Deus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por nossos lares, nossas casas, nossos agasalhos, roupas que nos aquecem. Obrigado pelo alimento que é farto à nossa mesa, à nossa despensa. Obrigado pela nossa saúde, obrigado pela união, obrigado pela comunhão que temos uns com os outros e contigo. Obrigado pela tua palavra que podemos ler todos os dias. Obrigado por podermos orar ao Senhor todos os dias. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Deus, pela igreja que te louva aqui na Fazenda Rio Grande, pela retomada dos trabalhos. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela tua provisão, teu amor, tua graça, tua misericórdia e teu perdão cotidiano em nossas vidas, ó Pai. Queremos te pedir, ó Deus, te louvar, te bendizer e te pedir, ó Deus, também que o Senhor nos abençoe agora com a porção da tua palavra, que será lida e explanada, Pai. Pai, em nome de Jesus, fala os nossos corações, em nome de Jesus, toma-nos nas tuas mãos, em nome de Jesus, conduz, ó Deus, nossos pensamentos, os nossos olhares, nosso ouvido, ó Pai, de maneira que possamos ver, ouvir, entender e gravar a porção da tua palavra nos nossos corações para não pecar contra ti, ó Deus. Fala grandemente ao coração da tua igreja, fala ao teu povo, toma o teu servo nas tuas mãos, compadece de mim, ó Deus, e usa-me para a glória do teu nome, ó Deus, para edificar, para restaurar, ó Deus, para exortar, para caminhar com o teu povo, para instruir o teu povo. Que a tua palavra vá e produza os frutos para os quais está sendo lançada, e que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Assim nós oramos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, texto de Marcos 8, 27 ao 30. Texto que nós estudamos hoje também pela manhã na igreja. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Irmãos, nós entramos num texto que é muito conhecido nosso e que Mateus também descreve grandemente lá no Evangelho de Mateus 16, né? Lucas também descreve esse texto, e numa das oportunidades Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E o contexto desse texto aqui em Mateus é como se fosse uma virada de mesa no Evangelho de Mateus. Nós vemos aqui que Jesus agora ele tira o foco de todos os seus milagres, curas, sinais, prodígios, para focar no ensino aos discípulos. Nós estamos aqui aproximadamente no 2º ano do ministério de Cristo. Então falta ali um ano e meio para o final do seu ministério terreno. Então nós vemos Jesus focando no ensino para com os discípulos. Então ele sai ali do seu reduto, que era a Galileia, né? Começou seu ministério ali na Galileia, particularmente em Cafarnaum, quando do primeiro milagre, e então ele estende agora o seu ministério para fora desses arraiais
e ele vai até Cesareia de Filipe, cidade essa que está mais ou menos a 150 quilômetros de Jerusalém, e tem esse nome em homenagem ao seu fundador e também a Tibério César. E Jesus vem a caminho dessa cidade, vem ali na Galileia, e então tira o foco dos milagres, dos acontecimentos que vinham sendo numerosos, né, como a cura do cego, como também nós vamos ver a multiplicação dos pães e peixes, a cura do surdo e gago, e então agora ele vai focar no ensino dos discípulos. E então ele vem já trazendo a eles essa pergunta, né? E eu quero começar essa palavra assim, pedindo que nós façamos uma análise, né, sobre essa nossa vivência. Jesus traz perguntas para eles com grandes implicações. As perguntas às vezes chegam para nós, ou chegam para nós todos os dias, né? Algumas têm maiores implicações, outras menores. Por exemplo, com que camisa eu vou sair hoje? Ou a esposa pergunta, né, como eu brincava pela manhã, né, a Emeline, a Madalena ali, pergunta para os seus maridos, né, que camisa você vai pôr? Eu vou pegar lá no guarda-roupa. Não tem grande implicação para nós, né? Que camisa eu vou pôr, vou deixar de pôr, né? Que roupa eu vou sair? Outras perguntas têm uma implicação um pouco maior para as nossas vidas, né? Por exemplo, vou comprar um carro? Que carro eu vou comprar? Vou comprar uma casa? Esse é o momento? Não é o momento? É uma implicação momentânea, né? Outras são implicações que vão se estender para as nossas vidas todas, né? Até o final da nossa vida. Por exemplo, com quem eu vou me casar? Quem é o meu noivo? Quem é a minha namorada? Né? Quantos filhos nós vamos ter? Essa pessoa é servo ou serva de Deus? Não é? Que caminho eu vou seguir? Que vai impactar a minha vida até o final? Qual profissão eu vou escolher? Qual faculdade eu vou cursar? Qual curso eu vou aprender? Né? Coisas que implicam nossa vida profissional. Qual igreja eu vou servir a Deus? Em qual igreja? Então, implicações de vida toda, né? E algumas permeiam toda a eternidade, são essas as perguntas que Jesus fez, né? A pergunta que Jesus faz, que permeia toda a eternidade, vem para nós também nos dias de hoje, né? A pergunta é: quem dizem que eu sou? E vocês? Quem dizem que eu sou? E eu? Quem eu digo que Jesus é? Então essa pergunta ela vai permear toda a eternidade. Se eu reconheço Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, quem é Jesus? É o meu Senhor, é o meu Rei, é o meu Salvador, é o meu Deus? É uma resposta que implica toda a eternidade, a minha vida com Deus. Se eu respondo do contrário, Jesus é apenas um profeta, Jesus é apenas mais um dos profetas, como foi Elias, como foi João Batista. Jesus foi um grande filósofo, Jesus foi um grande professor, Jesus foi um grande teólogo. Essa resposta vai implicar toda a eternidade, porque me caminha para a perdição não reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Então nos adentremos ao texto, como nossas noites de domingo, para que a transmissão não fique tão longa, nós precisamos condensar um pouco as falas, né? Então, verso 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias da Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. A pergunta chega para nós também: o que os homens estão dizendo por aí afora que eu sou? Por que implica, o que implica para as nossas vidas saber o que os homens estão dizendo? Quando Jesus pergunta para os discípulos, ele quer saber o que eles absorveram de todo esse tempo que caminharam com ele até esses 2 anos. Se eles sabem quem ele é pelo que absorveram dele, pelo que aprenderam dele, ou eles estão imaginando ele, pensando ele, rotulando ele conforme que os homens estão dizendo. Então, para aqueles discípulos, essa resposta tinha peso de salvação, de glorificação do nome de Deus, de exaltação do nome de Deus, de reconhecimento de Jesus como o servo sofredor relatado pelo Evangelho de Marcos, pelo livro de Isaías, um servo
sofredor, né? Então quando Jesus pergunta o que os homens estão dizendo, é quase que perguntar para os discípulos: o que vocês estão absorvendo disso? Nos dias atuais tem muita gente falando muita coisa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Muitas igrejas ou seitas, ou pseudo-igrejas, ou aqueles que acham que são igrejas, pastores, líderes que acham que são pastores, que são, acham que são líderes, como diz a palavra de Deus, são pastores de si mesmos, pastoreiam a si mesmos, estão falando coisas a respeito de Jesus que não são verdades, estão pregando um Cristo que não é verdade, estão pregando um Cristo que não é o Cristo das Sagradas Escrituras, né? Para muitos aí o Cristo é aquele que não permite sofrimento, dor, tribulação, angústia. Para muitos por aí afora estão pregando um Cristo que não permite que nós passamos pelas tribulações do presente século, quando nós vemos que Jesus diz o contrário: no mundo tereis aflições, né? Muitos por aí afora estão dizendo que Jesus, quando nós conhecemos Jesus, nossos problemas acabaram, tudo está resolvido. E isso não é verdade. Quando nós conhecemos Jesus, o maior dos nossos problemas está resolvido. Porque nós estávamos perdidos, estávamos em trevas, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando conhecemos Jesus, Ele nos resgata, esse problema está resolvido. Temos a garantia da salvação em Cristo Jesus para toda a eternidade. Não perdemos mais a salvação, né? Mas os outros problemas que são conquistados por nós pelo nosso pecado, pela nossa depravação total, como diz a doutrina calvinista, isso tudo permanece e nós precisamos lutar dia após dia. É aquilo que eu falei na semana passada, é o processo de santificação, de lutar, de mortificar a carne para vivificar o Espírito, de glorificar a Deus em Espírito e em verdade. Mas enquanto não fazemos isso nesse processo de santificação, nós vamos sofrer, nós vamos ter dores, nós vamos ter angústias, nós vamos ter sofrimento, nós vamos ter perdas, como tivemos na nossa igreja nessa semana, vamos ter luto, vamos ter velório, vamos ter angústia, vamos ter choro. E o mundo tem pregado um Jesus totalmente diferente disso. Um Jesus que acaba com os problemas, um Jesus que só traz prosperidade, um Jesus que só traz alegria, um Jesus que não permite enfermidade, um Jesus que não permite dor. Temos visto um Jesus que oferece benesses àqueles que o escolhem como Senhor, que lhe dá o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa. Nós temos visto que Jesus tem sido pregado um Jesus muito diferente do que o Cristo das Sagradas Escrituras. Então os homens estão dizendo isso. E nós, o que nós estamos aprendendo disso? Infelizmente muitos cristãos de dentro da igreja reformada, ao ter contato com essa doutrina, falso evangelho do neopentecostalismo brasileiro, estão assimilando isso. Então estão trazendo isso para dentro de si, para dentro dos seus lares, contaminando os seus lares com esse ensino torto das Sagradas Escrituras, que não revela o Cristo verdadeiro das Sagradas Escrituras. Os homens estão dizendo, mas o que nós estamos aprendendo desses homens? Será que nós estamos voltando os nossos olhos, nosso coração, a nossa vida, nosso entendimento, nosso estudo para as Sagradas Escrituras, para o Cristo que as Sagradas Escrituras nos ensinam, nos revelam, nos apresentam? Que é Cristo salvação para todo aquele que nele crê? E é muito diferente desse Cristo que estão pregando aí, que é o Cristo que vai voltar em poder e glória para resgatar os seus. É o Cristo que vem para reinar sobre o seu povo. É o Cristo que diz, o fim está próximo, arrependei-vos. Ou é o Cristo que apenas estão sendo pregados por aí, que apresenta o presente momento, que nesse presente século precisamos ser abençoados, precisamos ser modelo de bênçãos para os outros, precisamos ser agraciados com a maior bênção dos céus. A maior bênção dos céus foi Jesus. Mas eles querem que as maiores bênçãos do céu sejam riquezas, sejam posses, sejam dinheiro, seja falta de sofrimento. Não. É um Cristo mentiroso que tem sido pregado. Mas será que nós não estamos assimilando essa mentira? Não estamos trazendo essa mentira para dentro do nosso lar? Muitos por aí só ficam na falácia de que Cristo é luz, de que Cristo é bênção, de que Cristo resplandeça a sua luz sobre nós, mas sem aprofundar nisso, de que Cristo realmente é luz para nós que vivíamos em trevas, de que Cristo é bênção para as nossas vidas, porque Ele é nosso Salvador. Ficam só na superficialidade daquilo que apresentam a Cristo, né? E criam-se falácias, filosofias, né, a respeito de Cristo. O que estão falando? Mas nós estamos aprendendo com eles ou estamos aprendendo com o Cristo verdadeiro?
Verso 28, respondeu João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Verso 29, então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, tu és o Cristo. Mateus vai dizer assim, respondeu Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu pergunto, quem é o Cristo para você? Quem é o Cristo para mim? Quem é o Cristo para nós? É esse Cristo que o mundo está falando? É esse Cristo que estão pregando aí fora? Ou Cristo nosso é o Senhor das nossas vidas, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o nosso Deus, o Filho do Deus vivo? Qual o espaço de Cristo na minha vida e na tua vida? Eu que digo que sou cristão, eu que digo que sou crente, eu que digo que sou evangélico, embora eu não goste desse termo, já milhões de vezes afirmei. Eu que sou cristão reformado, qual o espaço de Cristo na minha vida? Tem muita gente aí, como eu disse pela manhã, deitando e levantando da mesma forma, sem oração, sem gratidão, sem glorificação. E vamos definhando na nossa fé, por não ter comunhão com Deus. Qual o espaço de Cristo no meu dia? Qual o espaço de Cristo na minha família? Qual o espaço de Cristo no meu processo de ensino acadêmico? Qual o espaço de Cristo na minha vida profissional? Qual o espaço de Cristo na minha vida social? Será que o Cristo que eu reconheço como Senhor da minha vida e meu Salvador, ele cabe só aqui para o templo? Eu só tenho ele aqui no templo? Ou só tenho ele quando eu preciso dele? Ou Cristo que eu reconheço como Senhor e Salvador da minha vida está comigo em todos os momentos? A totalidade do meu dia eu dedico a ele. As minhas orações são amplas, são uma cachoeira derramar-se diante de Deus, ou são gotículas a pingar como uma torneira seca? Que espaço Cristo tem tido na minha vida? Será que lá no meu trabalho Jesus faz parte do meu trabalho? Nos meus estudos acadêmicos, Jesus faz parte? Na minha família Jesus faz parte? Ou é só aqui dentro da igreja, só dentro do templo? Lá na sociedade eu sou uma pessoa que é totalmente diferente daquela que é aqui dentro do templo da igreja. Na minha família eu sou uma pessoa diferente do que eu sou aqui dentro do templo da igreja. Na minha escola, na minha faculdade, na sociedade, lá diante da sociedade eu sou uma pessoa. Eu como, bebo, durmo, faço festa, canto, danço igual a música deles. Danço a música deles. Ando nos caminhos deles. Professo a fé deles. Uso as mesmas falácias deles. O mesmo linguajar. A mesma língua. A mesma fala. A mesma roupa. Eu não estou falando de trajes externos, irmãos. Estou falando do interior nosso. Será que o nosso interior, se comparássemos com aqueles que não têm a Cristo, não está sendo exatamente igual um ao outro? Será que o aluno que não tem a Cristo, o professor que não tem a Cristo, está igualzinho a mim que digo ter Cristo? Será que lá no trabalho profissional que tem a Cristo e o profissional que não tem a Cristo está sendo exatamente igual? No meu lar, o homem que é chefe de família e o homem que é chefe de família cristão está sendo exatamente igual? Será que nós estamos guardando uma religiosidade de dentro do templo? Qual o espaço de Cristo em nossas vidas? Vocês, quem dizem que eu sou? Quem é Cristo para você? Realmente ele é o teu Rei, teu Senhor, teu Salvador, teu Deus? Meu Rei, meu Senhor, meu Salvador, meu Deus? Ou ele é o Cristo das Sagradas Escrituras que se lê no templo da nossa igreja? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá em Mateus está registrado que Jesus diz, e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta tua colocação, sobre esta tua afirmação, que eu sou o Cristo, eu vou edificar uma igreja pautada nessa afirmação tudo. Não é sobre Pedro, não é sobre a fala de Pedro, é sobre a afirmação de Pedro. Que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que se edificou a igreja. E merece então toda a nossa adoração, glorificação e exaltação. Por fim, verso 30. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Às vezes nós ficamos pensando, por que Jesus faria isso? Por que Jesus não deixa eles anunciar que ele é o Cristo?
nós lembramos que ele está há 2 anos do seu ministério. Ainda falta muito tempo até a cruz. Ele precisa pregar muito, ele precisa ensinar muito, ele precisa realizar outras obras, outros sinais, outros prodígios. Se esse povo advertisse, os discípulos advertissem o povo quanto a isso nesse exato momento, talvez, claro que tudo está debaixo da soberania de Deus, mas se eles fizessem isso, a multidão que já seguia Jesus ia aumentar ainda mais, e Jesus não ia poder fazer tudo que ainda tinha para ser feito, os milagres, os prodígios, os sinais, o ensino, a pregação, a doutrina, a capacitação que ele havia ainda de passar aos discípulos, né? Quando eu digo que nós precisamos pregar o Evangelho, eu e você somos portadores do Evangelho de Cristo e precisamos pregar ele com testemunho de vida e, se necessário for com palavras. Nós precisamos nos capacitar para isso. Jesus estava capacitando os discípulos, estava doutrinando, estava ensinando os discípulos. A partir deste ponto do Evangelho de Marcos, ele dá uma virada de mesa, tira os sinais, prodígios, milagres de lado para concentrar no ensino aos discípulos. Então, eu e você somos portadores do Evangelho, precisamos pregar. Mas tem um momento, se você ainda está crescendo na fé, se você ainda não é um adulto na fé, se você ainda está aprendendo de Cristo, se você ainda tem muito para aprender, não é o momento de você sair já querendo pregar aos 4 cantos do mundo. Evangelizar sim, contar do amor de Cristo, contar das graças, das misericórdias que Cristo tem feito nas tuas vidas, da salvação em Cristo Jesus, mas não de pregar doutrinariamente, não de querer evangelizar doutrinariamente, porque muitas questões vão se levantar, muitos vão fazer perguntas que você não terá resposta, muitos vão te ofender com as suas palavras, muitos vão querer discutir religião com você, ao invés de discutir Cristo, de aprender de Cristo, e talvez você não tenha toda essa bagagem teológica ainda para pregar, para ensinar, e muito mais fácil será ele te convencer do que você convertê-lo. Então Jesus prega aos seus discípulos e diz, não é hora de vocês saírem pregando. E tem aqui ainda outra implicação. Haverá o momento que Jesus vai fazer isso. O momento que Jesus vai chamar os seus discípulos e vai dizer, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos. Ide, portanto, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Haverá um momento desse chamamento para os discípulos para que eles façam isso. Haverá o dia, a hora marcada. Este não é o momento. Por isso Jesus os adverte, né? E adverte a nós também. Porque às vezes nós recebemos essa palavra, essa unção do Espírito, esse desejo, essa transformação, essa edificação, essa restauração de Cristo, do Espírito Santo de Deus, e queremos já sair, evangelizar os 4 cantos do mundo. Mas há necessidade de pensar, de sentar, de orar, de consagrar ao Senhor nosso desejo, nosso chamamento, e então ser capacitado e instruído por Ele para fazer tal coisa, para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, salvação para todo o que nele crê. É momento de nós glorificarmos a Deus, é momento de adorar a Deus, é momento de professar a fé cristã. Nós precisamos nos afirmar como cristãos. Nós temos sido atacados. Nos últimos 15 dias nós vimos um grande ataque ao cristianismo na Europa, né? Muitos problemas se levantando, muitas perseguições se levantando. E não sejamos nós ignorantes, estamos sendo atacados dentro da nossa cidade também. O cristianismo tem sido atacado dentro da nossa cidade também. Tem sido atacado dentro dos arraiais do nosso município e por órgãos, por instituições sérias que deveriam defender a fé cristã, que deveriam defender a moral, os bons costumes, a família, deveriam defender as Sagradas Escrituras, mas não têm feito isso. Então hoje vocês foram às urnas. Espero que tenham sido direcionados pelo Espírito Santo, que tenham orado e pedido a Deus essa direção do Espírito Santo para escolher nossos representantes na Câmara Municipal, para escolher o nosso prefeito municipal. E nós oramos, pedimos e clamamos a Deus que sejam todos homens e mulheres de Deus,
para que o nome de Cristo não seja envergonhado em nossa cidade por conta de líderes que foram escolhidos no dia de hoje, prefeito e vereadores. Mas que o prefeito e os vereadores escolhidos no dia de hoje venham glorificar, exaltar e bendizer o nome de Deus. Nós sabemos que o Estado é laico, mas muitas vezes esse Estado laico não tem observado essa sua definição e tem exaltado outros tipos de adoração. Nós queremos pedir que Deus nos abençoe um município em que o nome de Deus seja glorificado e o nome de Cristo seja honrado no nosso município. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que a porção da palavra do nosso Deus seja guardada nos nossos corações, para que realmente não pequemos contra Cristo Jesus, não pequemos contra o Espírito Santo de Deus, não pequemos contra o nosso Deus, o Pai. Mas nós vamos encerrando o nosso culto desta manhã. Quero te convidar a cantar o hino de número 400 do Inário Novo Cântico. Cantemos. Grande Deus, em paz agora despedimos do Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, graças nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Nós encerramos nosso culto nessa noite. Vamos orar, entregar nosso culto ao Senhor e depois impetrarei a bênção. Oremos. Pai amado, recebe nosso culto, nossa adoração, ó Deus, cantar nos nossos lábios, meditar no nosso coração. Pai, recebe como um aroma suave, ó Senhor, como culto de gratidão e glorificação ao teu nome. Pois assim o fazemos, ó Deus, para a glória do teu nome, com a gratidão no nosso coração. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe os teus filhos, o teu povo, a tua igreja. Abençoe cada um de nós e nos dê uma boa semana. Guardados, protegidos, supridos pela tua mão poderosa, libertados de todo mal, de todo perigo, de toda doença. Acompanha cada um de nós na semana, que a cada dia, Deus, nos dá bons dias de paz, de saúde, de união, de proteção. Nos guarda, nos protege, nos livra do mal. Nos conduz, ó Deus, a uma semana que tenhamos dias dedicados à glorificação e exaltação do teu santíssimo nome, Deus. Fica conosco, guarda, nos protege e nos livre, nos dá uma boa semana. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor, hoje e sempre. Amém. Recebei a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus o Pai, e as bênçãos consoladoras, fortificadoras e amparadores do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vós, com todo Israel do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus vos abençoe e tenham todos uma boa semana. E aí no teu lar, saudai-vos uns aos outros no amor de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e até o próximo domingo.